pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um daqueles tutoriais. E desde já quero agradecer aqui cada um de vocês pelo carinho e respeito com o meu trabalho. Olha só, hoje nós iremos fazer uma suculenta que dizem estar no grupo de suculentas raras, né? Mas elas é bem comum ver por aí, que é a Cotyledon pendens. É um trava-línguas, né? Mas, olha só, ela é uma suculenta que dá em cachinhos, né? Aquelas florzinhas viradinhas assim para baixo. Tipo uma trombetinha, sabe? Mas o que eu fiz? Eu vim com um projeto diferente. A flor é a mesma, tá? Fiz algumas modificações, mas foi poucas coisas assim que eu me inspirei e retirei. Fiz algumas modificações, mas todas eu vou explicar direitinho para você, tá bom? E o que acontece? Eu não vou montar lá assim, em cachinhos. Eu tô estudando ainda para montar dessa forma, mas eu preferi ensinar logo para vocês. E aí a gente vai montar de forma comum, como a gente monta qualquer arranjo. Eu vou colocá-las assim, de pontinha para cima, tá? Ela é assim de cachinho, como uma trombeta, mas eu vou montar como a gente monta sempre os nossos arranjos aqui. E também deu uma modificada nas flores, tá bom? Tá aqui, nós iremos trabalhar com a cor amarela, vocês vão gostar. Eu gostei muito. Olha, a montagem dela, por incrível que pareça, é bem parecido com aquele arranjo que fizemos aqui da flor jacinto. A montagem é praticamente a mesma, tá? Mas a gente vai montar aqui no estilo da suculenta mesmo, no estilo de fazer a flor, tá? A montagem, como eu disse, eu fiz algumas modificações, mas vocês vão estar a par de tudo aqui que eu vou estar explicando, tá? Eu não coloquei a imagem dela aqui porque eu tentei detectar o direito autoral e eu não consegui. E quando eu não consigo, eu não arrisco em colocar. Porque embora o dono da obra não tenha direito autoral, mas as pessoas acabam colocando e a gente tem uma certa dificuldade. Quem grava conteúdo aqui no YouTube sabe quão sério é isso. Você coloca alguma música, imagem, a gente tem que estar tomando muito cuidado. Você tem uma chamada, duas chamadas, na terceira chamada seu canal some do ar. Então, por isso que eu tenho muito cuidado do que eu coloco aqui, entendeu? Só coloco músicas com direitos autorais da plataforma. Imagens quando eu não consigo detectar alguma coisa. Eu mostro fotos assim, de alguns trabalhos assim, se for de flores que eu fotografo na natureza, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas assim, imagens tiradas aqui da internet, se eu não consigo detectar se tem direitos autorais ou não, eu não coloco, tá bom? Como eu não consegui, assim, não vou colocar. Mas o nome aqui, tá aparecendo o nome aqui da flor da suculenta, você vai pesquisar e você vai ver direitinho, tá bom? Então, nós já vamos começar aqui nosso trabalho. Como vocês sabem, eu gosto muito de trabalhar com o EVA amarelo para estar tonalizando de verde, tá? Minhas folhagens são feitas todas com EVA amarelo, que quando a gente pinta fica nessa tonalidade, ó. Que eu gosto muito, tá bom? Mas você pode estar usando aí o verde natural mesmo, caso você queira, certo? Já vou pegar aqui uma tirinha. Eu vou tonalizar uma só para vocês verem como que fica aqui, como que faz a misturinha, para quem é novo aqui no canal. Mas eu já tenho aqui algumas pintadas já pra gente tá fazendo o trabalho, tá bom? Eu vou pintar essa aqui no verde, pra gente tá fazendo esse trabalho. Vou colocar um papelzinho aqui. Olha, eu trabalho com essa bisnaguinha, a gente encontra, as pessoas perguntam, gente, isso aqui você compra em casas de material de construção. Ah, não é tão difícil de encontrar, não. Aqui na internet mesmo acha fácil, fácil. Vou colocar um pouquinho de tinta amarela aqui. Aqui eu vou colocar duas gotinhas só do azul, a mesma marca. Tem algumas marcas aí, mas eu não gostei não, tá? E aqui eu vou misturar, pra tonalizar no verde que eu quero. Ó, verde um pouco mais escuro. Deixar o que sobrar aqui, que a gente vai precisar de um verde um pouquinho mais claro daqui a pouco. E agora eu vou pintar aqui. Ó, tá vendo? Preste atenção aqui. 8,5 cm, que é da folhinha. Essa aqui, 4 centímetros, pinta os dois lados. Essa aqui é de 3, tá? Aqui só pinta um lado, é 3 centímetros.
Essa que pintamos, essa de 3 centímetros, olha só como que a gente vai fazer agora. Reservar essas duas aqui. Vamos pegar essa aqui. Vou pegar aqui agora a tinta cerâmica PVA. Vou pegar só um pouquinho da tinta. Colocar aqui no cantinho do pratinho, ó. Só um pouquinho. Ainda coloquei muito. Só vou pintar esse aqui. Agora você vem aqui, ó. Quebrar um pouco desse verde aqui. Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Só isso. Agora, com todas as peças pintadas, vou pegar aqui. Peguei aqui. Essa aqui eu não risquei, ó. Essa aqui eu não vou montar, tá? Não vou riscar, já tá prontinha. Mas eu vou fazer essas duas aqui que vocês vão entender direitinho, que é a mesma coisa, não muda nada. Aqui. Até que eu cortei ela aqui, mas não vou montar, não. Já tem ela montada já. Aqui, ó. Risquei aqui. Risquei a pequenininha e risquei a maior, certo? 3 tamanhos. Mas você pode estar fazendo aí também só com um tamanho só, tá bom? Aqui, a gente vai recortar agora. Não tem... Pronto. Cortei 2 pecinhas, ó, de cada. Tá bom? Aqui, a grande, a média e a pequena, tá bom? Agora vamos pintar. Vou mostrar pra vocês como que a gente faz a pintura. Eu vou clarear um pouco desse verde, que ele tá escuro pro que eu quero. Vou colocar um pouquinho mais de amarelo só aqui no cantinho. Vou mexer com o meu pincel. Ficar um verdinho um pouquinho mais claro. Assim pra vocês verem. Prontinho. Ó, um pouquinho mais claro que o outro, tá vendo? Agora, o que queremos fazer? Suavemente, vamos pintar aqui. Tá vendo? Só isso. A mesma bisnaguinha agora, vou pegar ela, amarela, na cor amarela. Só um pouquinho. Vou pegar uma outra esponjinha aqui. Venho aqui nas laterais. E a gente já vai levar pro grill, viu, gente? Pinto aqui. Só daqui pra cima, ó, uns 4 centímetros, tá? Não precisa ser pintada toda, não. E aqui você vem, ó. Pintar aqui a pontinha. Pintar aqui e mostrar pra vocês. Opa, bem suave, viu? Acabei pesando um pouco a mão aqui. Pintar outra aqui. Ó, deixa aparecer um pouquinho do branco, tá bom? Não pinta toda, não. E desse lado aqui também, ó. Desse lado aqui você só vai pintar assim, tá? Verde você vai pintar só de um lado, a pontinha aí, ó. Desse jeito. Do outro lado, você vai fazer só isso, tá bom? Do lado... Daqui a pouco a gente leva pro grill. Vou pegar aqui a de 8,5 centímetros, pegar a minha folhinha, riscar aqui. Ó, esse EVA é fino, tá? Esse EVA aqui é de 1,5 milímetro. Mas dá pra fazer com EVA mais grosso também. Eu tô com uma certa dificuldade aqui de encontrar EVA de 2 milímetros. As pessoas estão me perguntando lá onde você compra EVA. Gente, é o seguinte, o meu fornecedor, ele teve uns problemas, que ele teve Covid e tal, então ele ficou um pouco limitado e ele tá encerrando as atividades. É um fornecedor muito bom de BH,
mas infelizmente ele não tá conseguindo trabalhar, entendeu? E eu tô comprando aqui na net para fazer teste. Quem souber de um EVA bom, até o momento eu encontrei um bom Dubiflex, só que eu não tô encontrando de 2 milímetros. Se alguém souber aí, poder estar colocando aqui nos comentários. Aqui, ó, vou cortar aqui, dá para cortar 3 peças aqui. Aqui você já pega, junta tudo aqui, ó. Já vem com o verde aqui. Pinta as laterais, pode ser com pincel, tá? Ficou um pouquinho mais escuro, mas não tem problema não. Prontinho. Agora, pegar esse aqui de 3 centímetros, de 4 centímetros. Vou fazer essa piquititita aqui, ó. O que que eu faço aqui, ó? Tesoura tá com cola. Ai, que eu bagunço pra trabalhar. Eu não risco não, tá, gente? Ela é muito pequenininha. Eu faço assim, ó. Na aula das suculentas eu falei sobre isso. Prontinho, ó. Cortei 4 aqui. O que que a gente faz? Já vem aqui nas laterais, ó. Prontinhos. Ó, tudo prontinho pra ir pro grill, né? Tudo organizadinho. Agora eu vou guardar aqui os moldes. Pra gente pegar o grill pra gente tá modelando. Antes de modelar, deixa eu passar pra vocês aqui. Olha só, vamos trabalhar com essas bolinhas aqui. Essas bolinhas aqui, você pode estar usando a bolinha de isopor. Eu acredito que é a de 15 e a de 25. Essa daqui foi feita de EVA. Eu ensinei aqui em algumas aulas a você fabricar a sua própria bolinha. Como essa bolinha foi fabricada, eu não vou saber dar a numeração exata para vocês. Eu vou medir aqui a barriguinha dela e você vai fazer e medir a sua, tá bom? Na mesma pegada. Essa daqui, essa maiorzinha aqui, a barriguinha dela tem 9 centímetros e meio. Aqui, ó, 9 centímetros e meio, que é a maiorzinha. Essas outras aqui tem 8 centímetros e meio, tá? E você precisará de uma de 10 centímetros e meio, se você for fazer a maior. Caso não queira só trabalhar com esses 3 tamanhos. Se você querer fazer todas do mesmo tamanho e colocar só essas duas, faz tipo assim, ó. Pega essa aqui pra você tá fazendo as maiores e essa aqui pra você tá fazendo uma média e os botõezinhos. Não precisa fazer caso não queira. Na hora de montar, vocês vão entender direitinho. Essa aqui 10,5, essa aqui 9,5 e essas aqui 8,5. 8,5, assim, a barriguinha, tá? Eu não sei exatamente a numeração delas, não. Eu acredito que essa seja a de 15 e essa de 25. Mas o mais correto é, caso você tenha a bolinha de isopor, você vai fazer essas medidas para saber se tá batendo com a que eu tô ensinando, tá bom? Mas eu, mesmo assim, eu vou ensinar vocês aqui rapidamente como que faz a bolinha de isopor. Quem não, a bolinha com EVA, tá? Vou ensinar para vocês aqui rapidinho. Caso você não tenha a bolinha de isopor, queira fazer uma bolinha de EVA, olha só. Coloquei um pouquinho de cola. Peguei o arame 16, vou enrolar aqui, ó. Aqui já fica com o cabinho enroladinho, tá? Que eu uso muita tirinha de EVA pra tá fazendo meus trabalhos. Aqui, você vai colocar um pouquinho de cola aqui. Você vai estar enrolando aqui. E aí, você vai formando uma bolinha, ó, enrola bastante. Não precisa passar cola. É só você esticar bastante, ó. Vai criando quase aqui na barriguinha, pra não ficar oval. E vai passando pra direita, pra esquerda. Pra direita, pra esquerda. Aí, você vai no meio de novo. Finaliza aqui. Ó. E já começa outra camadinha. Aí você já pega uma outra tirinha. E você faz a bola no tamanho que você bem entender. Eu faço muito isso aqui nos meus trabalhos. Todas essas aqui foram feitas assim. Essa aqui não. Essa aqui tem uma bolinha de isopor aqui dentro, ó. Foi sobra de um outro projeto que eu fiz. Mas todas as outras foram feitas assim, tá bom?
Aí você pode estar fazendo aí. Não vou terminar não, que a gente já tem prontas aqui. Aqui com o grill já quentinho. Vou colocar as peças pra cá. Ó, vou começar por essa aqui, a pequenininha, tá? Tem duas formas de modelar, certo? Eu vou pegar a estrutura da própria flor. E olha só como que eu vou fazer. Coloquei no grill. Vou colocar. Ó, viu que ela já começou a modificar. Gente, as flores modeladas na mão tem um aspecto bem mais realista que as flores frisadas, viu? Ó, viu que ela ficou assim? Você coloca aqui, ó, e faz isso, ó. Viu? Ó, vai ficar assim. Pronto, esse aqui é pra fazer uma florzinha, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Pronto, já tenho todas prontas ali. Deu pra entender, né? Essa aqui é o mesmo tamanho, né? Posso usar até o mesmo. Aqui, ó. Você vai fazer assim, é diferente, é o botão. Você só vai pressionar aqui pra baixo, ó. Só isso. Segurou aqui na pontinha. Já esfriou, tá modelado. Pronto. Viu? Pronto, assim, ó. Tá vendo? As duas pequenininhas. Duas para dar um exemplo, tá? Mas aqui, para fazer o botão, você vai precisar de 4 pétalazinhas dessa, tá? Aqui na montagem vocês vão ver, vocês vão anotando aí. Aqui a gente vai utilizar 4. Nessa aqui iremos utilizar 4 também, tá? Na suculenta lá, que é que a gente, que eu estudei para fazer, ela é só uma camadinha. Só que eu achei tão lindinho com duas que eu vou colocar 2 camadinhas. Eu vou colocar uma camadinha de 4 e depois uma outra de 4. Vai ficar 8 pétalas, tá? Mas ela gasta pouquíssimo material, pessoal. Prontinho aqui, tá? Vou pegar a maiorzinha aqui, que é dessa média. Cadê a média? Agora, todas são frisadas iguais, todas essas outras, tá? Essa aqui é na maior. Essa aqui. Modelar. O costume com frisador. Ó, modificou. Já vem aqui, ó. Coloca aqui e faz isso, ó. Não tem segredo. Fácil, fácil. Tá vendo? Ó. A mesma coisa. Ó. Tá vendo? Prontinho. Essa aqui é a média, certo? Agora, olha a grande. Vou deixar separado aqui. A mesma coisa, ó. Essa aqui é linda. A maiorzinha fica perfeita. Vou montar uma aqui com vocês. Tá vendo? E a mesma coisa, ó. Segurou um pouquinho, sentiu que ela esfriou. Prontinho. Ó. Tá vendo? Deixa eu ver separado. Agora as folhas. Vou modelar só 2 aqui, que já tem bastante pronta ali. As folhas você vai fazer só isso, ó. Esse lado você vai quebrar assim. E aqui você só vai acertar. Pronto, ó. Vou colocar assim pra você ver direito, tá vendo? Ó, quebrou esse lado. E esse aqui você só acerta, dá uma puxadinha, ó. Pronto, as folhinhas, certo? A sépilazinha, aquela piquititita, ó. Você vai colocar aqui no grill e você não vai fazer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Você só vai tirar, ó. Modelou, tirou. Prontinho, não tem segredo nenhum. Ela é fácil, fácil. Agora, vamos para algo que vocês vão apaixonar. Eu tô apaixonada.
Comecei a fazer agora, recente, e eu tô gostando muito. A tesoura tá com cola. Descartar. Lembra que pintamos isso aqui só de um lado? Então, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar aqui a medida do grill. Vou pegar aqui esse lado sem pintar, vou colocar aqui no grill. Segurar um lado e outro, que ele vai começar a embolar todinho, ó. Ó. Ele vai ficar um rolinho, vai criar um rolinho, ó. Criou um rolinho. Aí, o que você faz? Estica. Deixa esfriar. Esse aqui é pra fazer o acabamento do caule da suculenta, tá? Eu tenho feito isso aqui. Eu descobri agora, tem pouco tempo. Mas eu tô gostando muito. Ó. Vai ficar assim. Ó o aspecto de coisas naturais, tá vendo? De planta natural. Vou fazer um outro aqui só pra vocês verem. Esse aqui ficou grande no grill. Eu tenho um grill bem grande, assim, pra fazer folhagens grandes de arranjo de chão. Mas eu só uso quando eu vou fazer coisas muito grandes. Ó. Começou a enrolar, tá dando pra ver aí, pessoal? Ela vira um rolinho, tá? Foi essa que pintamos aqui. Deixa esquentar bastante. Agora, o ideal pra fazer essa peça aqui é com EVA fino mesmo, tá bom? Ó. Esticou, ó o tamanho que fica. Dependendo do tamanho do caule da flor, dá pra você colocar até em 2 flores. Espera esfriar. Esfriou. Parou. Tá tudo pronto. Aqui, o trabalho do grill acabou. Agora, vamos trabalhar com as montagens, tá bom? Prontinho. Vou começar a montar aqui com vocês um botãozinho, tá? Você vai colocar uma colinha aqui atrás. Daqui até embaixo, tá? Pra ficar toda coladinha. Não tem segredo nenhum. Bem fácil. Aqui, ó. Aqui você vem colocando. Deixa bem juntinho pra não tá aparecendo a bolinha, tá? Porque essa aqui é só uma camadinha. Essa aqui a gente não coloca 2 camadas não, tá? Tem que ficar bem juntinho. Ó, tá vendo? Agora que a gente coloca um pouquinho de cola aqui na pontinha. A gente tá juntando aqui, pra ela ficar bem coladinha. Prontinho, ó. Tá vendo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui. Colocar a cola aqui em quatro bichinhos desse aqui. A gente tá colocando aqui, ó. Coloca só um pouquinho de cola. Quanto mais soltinha ela ficar assim, afastadinha, mais bonitinha ela fica, tá? Ó, tá vendo? O botãozinho tá pronto. A pétala do mesmo tamanho dessa, agora iremos montar uma florzinha pequena, tá? Foi na outra bolinha do mesmo tamanho da do botãozinho. Vocês vão ver que é fácil, fácil. Vocês vão gostar de fazer. E sem falar na economia que é. For sem frisador. Olha o tamanho dessas pétalas, não gasta quase nada de material. Pouquíssimo material, viu? É uma flor super econômica. Ó. Coloca uma pétala. Fácil para montar. Quatro pétalas. Ó. Eu vou colocar uns botõezinhos depois, mas se ficar bem fechadinha, você não vê necessidade, nem precisa você estar colocando, tá? Mas eu coloquei nas minhas, que eu achei bonitinho. Eu gosto de fazer as coisas bem feitinhas, assim, pra agradar mesmo o cliente, tá? Que é o que faz o cliente voltar a um trabalho bem feito. Ok, é um trabalho ótimo para quem quer começar. Não precisa estar investindo em frisador para você começar, não precisa. E mesmo depois também, viu, gente?
Eu tô vendo que as flores sem frisador, ela tem um aspecto de realismo, assim, que é surpreendente, às vezes, o resultado. Olha isso aqui. Um pedacinho de EVA sem nenhum frisador, o que você faz? Você fazer para arranjinho pequeno, para lembrancinha mesmo, fica lindo. Ó que gracinha. Tá vendo? Agora aqui a gente faz a mesma coisa. Essa aqui também pega só 4, tá? Eu só coloco 5 nas grandes. Ó. Prontinho. Já temos uma florzinha pequena e um botãozinho, ó. Tá vendo? Agora vamos fazer a média. E é na de 8 centímetros e meio. 8 centímetros e meio não, 9 centímetros e meio. Ó, então, lá na flor natural, ela é assim, ó. Todas assim. E aí as folhinhas dela é tipo umas bolinhas, bem suculentinhas mesmo. Eu resolvi fazer assim. Mas eu quero tô instalando naquela flor depois, naquela folha depois. Agora eu vou fazer a grande, ó. Olha que gracinha. Eu amei ela assim com 2 camadinhas. Achei que ficou bem bonitinha. A natureza nos dá essa possibilidade, né? Pra quem trabalha com flores, pra estar criando e se inspirando na natureza. Inclusive, gente, eu quero até a opinião de vocês, já coloca aqui nos comentários. Nesse canal, eu tô estudando aqui, eu vou lançar um quadro aqui, em dias diferentes da aula de quinta-feira. Eu vou estar lançando um quadro de flores inspiradas na natureza. Mas essas flores terão significado e definições, tá? Tô estudando para fazer uma coisa direitinho. Ela vai ter um nome e vai ter uma característica na qual eu vou me inspirar para estar criando, tá? Eu tô estudando bastante isso. Eu tô muito... Por que que eu vou fazer isso? Coloca aqui nos comentários quem faz isso também. Tipo assim, às vezes você vai ali fazer uma flor. Não saiu da forma que você estudou, que você queria fazer. Mas saiu uma flor, você só não sabe o nome. E aí é a hora que a gente inventa moda, gente. A gente faz as flores que a gente inventa. A gente se inspira na natureza. Não tenha receio de fazer isso, tá? Não tenha receio de fazer isso. Ó que gracinha, tá vendo? Linda, linda, linda. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Se você pegar aqui, vou dar só um exemplo aqui, mas é uma deixa que eu vou deixar aqui pra você. Uma deixa que eu vou deixar. Essa foi boa. Eu vou pegar só uma bolinha qualquer aqui, só pra dar um exemplo pra vocês. Digamos que você pega uma bolinha, você quer fazer uma flor dessa. Pronto, já é uma inspiração dessa suculenta. Aí você pega uma bolinha, digamos que de 15, aqui barriguinha de 15. Você vai colocar as pétalazinhas aqui, ó. Olha que dica maravilhosa. Eu tô falando pra vocês porque eu fiz uma e adorei. E aí você vai colocando pétalas, ó. Tá vendo? Vai colocando pétalas. E aí não para. Vai colocando, colocando e colocando aqui. E vai descendo. Ela fica linda. Fica uma tocha. Fica parecendo uma bromélia. A coisa mais linda. Com essa mesma pegada aqui. Vai fazer isso. Começar aqui e vai descendo. Ela fica. Eu vou mostrar pra vocês. Eu inventando moda aqui. Pra elaborar essa aula. O que eu criei em cima disso aqui. Pera aí, que já eu vou mostrar pra vocês. Fique até o final que tem também aquelas dicas de ouro, de cores, tá? Pra vocês estarem fazendo a suculenta de vocês. Agora vamos trabalhar com esses cabinhos aqui, que é isso aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. Pra gente já folhear, tá bom? Aqui, olha só, eu vou fazer só em uma pra gente não
Eu vou escolher fazer nessa grande, mas é a mesma coisa as pequenas, tá bom? Não vou fazer nessas não, pra não tomar, pro vídeo não ficar muito grande, tá bom? É outro problema que a gente tem aqui também, tem que estar tomando cuidado. Ó. Eu só vou engrossar esse caule, tá? Lembrando que, quando você for engrossar esse caule para você fazer esse acabamento aqui, você não pode deixar a barriguinha, não. Você tem que começar do mesmo jeito que você começar, você tem que finalizar. Você vai entender agora por quê. Ó, estica bem. Vou descer de novo, ó. Lembra daquela tirinha de 3 centímetros que fizemos? Então, é para fazer esse acabamento aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, se der eu já explico pra vocês como é. Ó, presta atenção aqui. Vou medir aqui, vou até cortar aqui, ó. Ó. Criamos esse rolinho aqui lá no grill, lembra? Olha o que você vai fazer aqui. Você vai colocar aqui. Olha só. Tá vendo? O que você vai fazer aqui? Você vai colocar cola nessa peça aqui, ó. No caulezinho. Você não vai tocar a cola aqui. Só no caule. Quando você colocar a cola aqui, aí eu vou fechar aqui e deixar isso aqui tocar na cola. Não vou fazer assim, para ele não ficar relevo. Olha só, preste atenção aqui, ó. Vou virar bem para vocês verem, tá? Fazer tudo para aproximar bem a câmera para vocês verem, ó. Vou soltar um pouco de cola aqui. Esfriar um pouquinho para não queimar minha mão, porque aqui tem que ser um trabalho bem feito, ó. Só vou encostar aqui para ele chegar lá na cola, ó. Olha que acabamento perfeito, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Tá vendo aqui? Agora a mesma coisa, a gente vai passar a cola aqui e vai emendar ele aqui. Deixar a cola esfriar um pouquinho. E já vou encaixando aqui. Ó, não, nem tá tocando na minha mão a cola, tá? Como a gente fez o rolinho, ele já vai automaticamente dobrando sozinho. Agora, pera que eu vou mostrar de pertinho pra vocês verem se vocês conseguem ver a emenda. Olha só. A emenda tá bem aí, ó. Não dá pra você ver, tá vendo? Olha que caule perfeito. De uma verdadeira suculenta, tá vendo? Lindo, né, gente? Eu amei fazer esse acabamento. Todas as outras foram feitas assim, ó. Algumas mais avermelhadas, outras um pouco mais esverdeadas, ó, tá vendo? Faça isso nas flores de vocês. Ó, perfeito, perfeito acabamento, certo? Agora o que a gente faz? A gente pega umas folhinhas. Ah, gente, eu fiz umas folhinhas assim pra gente tá soltando no arranjo, ó. Eu vou até deixar aqui separadinho que a gente vai... Eu só fiz colocar um aramezinho aqui, ó. E passei uma fitinha floral. Pra gente tá colocando no arranjo. Eu vou pegar aqui só 4 folhinhas. Não precisa estar colocando tanta folha. Vou pegar só 4 folhinhas aqui. Coloco um pouquinho de cola. E vou colocar aqui no caulezinho da suculenta. Foi o que eu falei pra vocês. Essa foi a modificação que eu fiz, tá, gente? Vocês vão pesquisar lá depois. Mas eu acho que vocês vão gostar dessa maneira que eu fiz. E aqui você vai intercalando folhinhas, ó. A quantidade que você achar necessário. Ó, que gracinha. Tá vendo? Olha de pertinho como fica. Bem cara de suculenta mesmo, viu? Então, pronto. Agora, olha só, vou fazer com vocês aqui rapidinho. Vou pegar um bem... Deixa eu ver aqui. Esse aqui ficou bem fininho. Acho que eu estiquei bastante. Quando você estica muito, ele fica assim. Vou pegar esse aqui pra gente tá fazendo um ornamento.
Assim, arranjo de suculenta eu não gosto de estar colocando ornamento de cores, de coisas diferentes, não. Eu gosto de fazer, assim, coisas que tem a ver com suculenta mesmo, tá? Então, o que eu fiz no arranjo foi colocar uns talinhos com aspecto de caule, do caule da própria flor. Eu gostei, eu achei muito bonito. Eu vou subir aqui. A grossura disso aqui, a espessura disso aqui, você vai ver como vai ficar o seu, tá? Que vai depender também muito do seu EVA, de quantos milímetros são. Então, é uma medida que eu não posso dar pra vocês. Vocês vão fazendo e testando. Vocês fazem primeiro o rolinho e depois vocês vão fazer esse revestimento aqui, ó. E aí, vocês vão testando. Ver se tá bom, ó. Pronto, o meu, por exemplo, eu preciso passar mais uma fileirinha, assim por diante, tá bom? Pra você não tá desperdiçando material. E pra não ter que tá gastando tempo também, tá desmanchando o trabalho, porque é tão chato. Mas às vezes é preciso, né? Então, aqui o meu tá merecendo mais uma camadinha, eu vou colocar, ó. Lembrando que tem que ficar bem certinho. Nada de barriguinha, não pode ter barriguinha de forma alguma, porque senão não vai ter como você fazer o fechamento até embaixo, todo bonitinho, como eu fiz ali na pétala, tá? Finalizo aqui. Eu acredito que agora vai dar. Ó, deu certinho, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar uma colinha aqui, fazer uma dobrinha aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu vou fazer assim, ó, pra encontrar aqui. Só que pra isso, eu tenho que tirar um pouquinho na tesoura, e depois eu pinto, tá? Só essa partezinha de cima, só pra esconder, pra ficar da mesma tonalidade dos outros. Frio um pouquinho a cola e agora eu vou fechar, ó. Igualzinho eu fiz na flor, tá? Não tem segredo nenhum, a mesma coisa. Pronto, o acabamento aqui ficou bonito, ó. Ficou bem feito. Aí depois eu venho com a tinta, com um pouquinho da tinta verde, depois com um pouquinho da tinta cerâmica por cima e passo aqui, tá bom? Pra ficar bem bonitinho. Ele automaticamente ele já vai dobrando, ó, tá vendo? Essa peça não cola uma na outra, ela cola na peça que tá embaixo, gente. Olha que perfeito que fica. Tá vendo? Ela automaticamente já vai dobrando e colando na peça de baixo. Por isso que não dá pra ver a emenda. Ó. Tá vendo como fica perfeito? Perfeito, perfeito, ó. Tá vendo? Aí, o que a gente vai fazer? Vou fazer uma gracinha aqui, quer ver? Você pode estar fazendo vários galinhos desses pra estar colocando no arranjo de suculenta, ó. Fica lindo. Tá vendo? Agora, vamos colocar umas folhinhas nesse galinho. E depois disso, acho que a gente já vai montar o arranjo. Prontinho. Agora aqui eu vou passar uma fitinha, uma fita floral, pra gente tá... Acho que eu vou colocar ele no nosso arranjo. Tá muito bonito aí, ó. Tá vendo? Lindo, lindo, lindo. E olha só, deixa eu explicar pra vocês. Vou continuar falando. Como eu disse pra vocês, eu não posso estar falando muito sobre problemas psíquicos, né? Problemas de depressão e ansiedade. Eu não tenho formação acadêmica, mas eu sei o suficiente para saber, eu e você, nós sabemos o suficiente que artesanato faz muito bem para a mente, a saúde emocional, faz muito bem mesmo. Então, eu já peço aqui para vocês, tá compartilhando com aquelas amigas que têm problema de ansiedade, que, gente, isso aqui acalma. As minhas aulas estão acalmando pessoas. Eu tenho recebido mensagens de vários lugares do país, eu tô, assim, amando tudo que tá acontecendo. Meus vídeos estão sendo bem entregues na França, Colômbia, Portugal. As pessoas falam que sentem uma paz quando assistem as minhas aulas. Eu gosto de ensinar. Quando eu falo para vocês irem no Instagram para pegar algum suporte, tirar alguma dúvida, podem ir que eu tô lá para conversar com vocês. A gente conversa, a gente fala sobre a artesanato, a gente fala sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano, sobre tudo. Eu gosto de conversar.
Eu tenho os meus horários corrido para mim, mas eu tô sempre atendendo, tá bom? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Todos os dias à noite eu tô ligada no Instagram para dar um suporte para vocês, tá bom? Eu vou organizar aqui pra gente estar montando o arranjo. Ah, gente, mas antes disso, colocar o botãozinho que eu esqueci, tá? Aqui, ó. Vou falar pra vocês aqui. Eu peguei uma tirinha de 4 centímetros, 3 centímetros e meio, 3 centímetros e meio, aqui. E vou tirar uma medida de 7 centímetros, 3,5 por 7. Vou cortar aqui, ó. 3,5 por 7. Eu vou enrolar aqui. O botão é bem fácil. O botão eu coloco depois, tá? Fechar aqui. E agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, ó. O botão é fácil, fácil. Gasta pouquíssimo material também. Eu esqueci de fazer o botão. Pronto. Aqui você vem ver o tamanho se tá bom, ó, e coloca aqui, tá bom? Agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou colocar aqui, ó. Bem no meio, tá? Prontinho. Não precisa estar pintando não, tá? Porque eu cortei e ficou branquinho. Não pinte não, tá bom? Olha aí, tá vendo? Deixa assim mesmo. Eu achei que ficou bem bonito. Os outros, inclusive, estão todos assim. Bem, vamos montar nosso vaso, mas antes de montar, deixa eu explicar para vocês aqui. Quem é novo no canal, bem, pessoal, eu vou montar esse arranjo nesse vaso aqui. Mas antes de montar o arranjo, deixa eu explicar aqui para quem é novo no canal. As pessoas estão me perguntando. Nós não usamos argila aqui, tá bom? É outra coisa também que as pessoas estão me perguntando, que dia que a gente vai fazer pintura com anilina. Gente, veja bem, eu trabalho em quantidade, eu entrego para as lojas, no atacado. A primeira vez que eu trabalhei, eu fiz um estoque grande de anilina, eu fiz um investimento e eu acabei tendo prejuízo, porque eu gostei muito da pintura, só que desbota, eu não posso fazer isso. E eu não vou deixar você fazer também. Se você faz uma flor para um cliente e ele volta reclamando que a flor desbotou, ele não volta para comprar na sua mão, não. Só que tem também outras técnicas de pintura, viu? Eu vou trazer aqui, como eu disse, eu vou trazer pintura com a tinta de tecido no etanol. No álcool dá certo, tá bom? A gente vai fazer. Calma aí mais um pouquinho. Estão falando também que meu canal tem poucos vídeos. Meu canal é novo, nós chegamos aqui agora, gente. Tem muita coisa ainda, calma. Eu só consigo postar um vídeo por semana, mas eu tô tentando sair mais da produção para ver se eu me dedico mais aqui. Tem esse quadro que a gente vai lançar das flores, inspirações da natureza. Tem outras coisas também que a gente pretende colocar aqui, mas tudo aos pouquinhos, tá? Aos pouquinhos a gente chega lá. Esse vaso também é fabricado aqui, temos ele aqui no canal. Eu vou deixar o link da aula desse vaso aqui para vocês estarem entrando e aprendendo, tá bom? Outra coisa, essa estrutura na fabricação do vaso, eu faço isso aqui, ó. Isso aqui não é argila, tá? É papel, plaquinhas de papel. Quem tá inscrito aqui no canal há mais tempo já sabe como que a gente trabalha aqui, certo? E você que é novo, vai entrando aí assistindo as nossas aulas. E deixe seu like, compartilhe nossas aulas, tá bom? E a gente vai montar nesse aqui. Mas antes de montar, deixa eu mostrar pra vocês aqui algo que vocês vão gostar. Como eu disse pra vocês, a vantagem de estar trabalhando com essa estrutura assim, é que você monta e desmonta o arranjo quando você bem entender. É tanto que as flores que a gente vai montar aqui, elas já estão montadas em um outro vaso, mas eu vou desmontar aqui na presença de vocês e a gente vai montar nesse vaso que eu acabei de apresentar, tá bom? Olha só. Eu fiz assim. Ó, esse vaso também. Esse vaso não tem a aula dele aqui, mas eu ensinei como fazer esse vaso, tá bom? Mas a gente vai trazer a aula dele aqui, fica melhor pra gente tá... A gente vai fazer uma maratoninha de vasos aqui pra vocês, tá? Já fizemos alguns vasos aqui, mas não é difícil não, gente. É fácil, tá bom? Montei nesse vaso aqui. Ele é um modelo, ele é estilo uma barquinha, uma gota, ó. Tipo uma gota. É o que montamos aqui, a casinha de Natal. Esse ornamento que fizemos aqui, ó. Fiz ele assim todo retinho, também sem folha, tá bom? Então, a gente vai estar desmontando ele aqui rapidamente, pra gente estar montando ali no outro, pra vocês verem como a importância dessa estrutura, de você estar montando e desmontando. É como eu disse em aulas anteriores aqui. É como se você muda alguma coisa em casa. Ah, eu quero mudar a cor dessa flor. Você vai lá e desmonta seu vaso. Já pensou?
Isso é bom demais. Então, aqui nós trabalhamos assim, tá bom? Nós não usamos argila, não. Só se for um vaso que tem muita necessidade de usar argila, aí a gente vai utilizar. Olha, essa aqui é o que eu fiz, ó. Fiz uma pequenininha, coloquei 2 folhinhas. Você pode estar fazendo isso também. Aqui, ó. E aqui dá pra montar de novo, viu? Ó. Ah, isso aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que eu fiz, rapidinho, tá? O galinho das folhinhas. Foi bem simples. Aqui eu peguei, ó. Peguei uma tirinha de EVA. Esse aqui era EVA amarelo, tá? Eu revesti de verde. E pra fazer isso aqui, tá? Esqueci de mostrar pra vocês como que eu fiz o cachinho. Dei 2 voltinhas aqui com EVA, dei 2 voltinhas, fim e voltei, como vocês viram aqui. Peguei as folhinhas, cadê as folhinhas? Socorro. Aqui, ó. Vou até fazer aqui pra vocês verem. Que não tem segredo, ó. Coloquei uma folhinha aqui. E esquecendo de ensinar pra vocês, gente. Já pensou? Tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Ainda bem que eu me lembrei, né? Pronto. Foi só isso que eu fiz. Aqui passei a fitinha e pronto. Certo? Esse aqui, quer ver? Tem uma aqui. Eu fiz um pouquinho diferente. Eu só fiz colocar uma no meio. Aí coloquei uma no meio e desci mais 3. Ficou com 5, tá bom? Pronto. Deu pra aprender aqui, né? Vou até separar, que elas são um pouquinho maiores. Essas que tem 5, deixar ali. E aqui eu vou desmontar pra gente estar montando no outro. Eu fiz uma montagem no outro, eu gostei. Ó, eu vou pegar essas daqui que tem 4, 5 não, são 4. Que tem 4 pétalazinhas, vou colocar aqui na parte de trás, ó. Prontinho. Agora eu vou colocar essas menorzinhas aqui na frente. Prontinho, ó. Agora, vou colocar essa aqui no cantinho. Pessoal, essa sobra aqui do arame, olha o que eu faço. Eu passo uma fita floral aqui, ó. Para que vocês forem montar, vocês não terem dúvida. Ó, eu passo uma fita aqui e dobro sempre o arame pra gente estar colocando aqui, ó. Assim, tá bom? Acho que esse aqui não vai precisar colocar, não. Prontinho, vou pegar aqui o ornamento. E um é o que a gente... Esse aqui já tinha pronto. Vou pegar o que a gente fez ali. Vou pegar essas folhinhas aqui e colocar aqui, ó.
nas folhinhas. Agora eu vou pegar aqui esses talinhos aqui. E vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo esses botõezinhos fechados? Olha o que eu vou fazer agora. Aí vocês colocam aí nos comentários qual que vocês gostaram mais. Esse é o primeiro que eu apresentei. Ambos os vasos estão bonitos, né, gente? E quem tá fazendo os vasos aí, como é que tá a situação aí? Vocês estão encontrando material? Tá uma escassez desse material, o pessoal tá comprando, tá chegando errado. A gente tá vendo aqui o que pode fazer pra gente ver se a gente tá conseguindo fornecer pra vocês, viu? Eu tô tentando aqui. Ó, coloquei um botãozinho aqui do lado, ó. Tá vendo? Que lindo. Vocês gostaram, gente? Ó, de pertinho aí, tá? Qualquer dúvida já sabe. Eu vou mostrar logo os bônus aqui pra vocês, que o nosso tempo já se esgotou aqui. Lembra daquela proposta que eu falei pra vocês? De vocês rechearem aqui com bastante pétalas? Eu fiz uma gracinha, olha como ficou. Ó. Você pode fazer isso aqui, só dar um exemplo aqui nesse potinho aqui. Uma só, pra estar fazendo lembrancinha de centro de mesa de aniversário. Olha que gracinha. Você pode fazer ela em qualquer tonalidade. Vou te mostrar umas cores legais aqui. Não fica legal, gente? Aí eu fiz isso. Vocês vão colocando, né? Essa aqui foi com a pétala média, tá? Você pode estar fazendo com a pequenininha, com a grande. Agora eu acho que com a média vai ser a melhor, ó. Você tá fazendo. Eu gostei muito, ó. Tá vendo? Essa aqui, a sépilazinha, eu coloquei um pouquinho maior, viu? Se vocês forem fazer, já sabe. Eu coloquei 6 folhinhas nela. O caulezinho dela também eu coloquei um pouquinho mais grosso também, tá, pessoal? Aí eu tinha colocado 3 centímetros naquelas tirinhas, vocês podem estar colocando 3,5, viu? Ó, falar sobre essa aqui. Aqui eu só engatei isso aqui pra estar mostrando pra vocês a opção de cores, tá? Mas esse aqui dá pra montar um arranjinho se quiser, ó. Aqui eu usei a verde, que a gente tonalizou aqui, que é a mesma coisa, a mesma tinta que tonalizamos aqui. E na pontinha eu coloquei o cerâmica PVA, esse que trabalhamos aqui em cima do verde, lembra? Essa aqui, ó. Eu usei essa daqui, certo? Essa aqui, eu usei o verde que a gente trabalha aqui, esse verde que a gente tonaliza, tá vendo? Fiz ela toda verde e trabalhei com a cerâmica em cima. Depois dela toda pintada de verde, eu coloquei esse aqui, ó. O cerâmica, tá? Ó que coisa linda. Viu que bonitinho? Essa aqui, ó que linda essa rosinha. Ó. Eu usei o pink PVA. PVA não, essa é de tecido. Tá vendo? Essa aqui é de tecido, tinta de tecido, ó. Eu usei essa, pink, tá? E mais. Essa aqui eu usei um verde, só que eu coloquei um verde mais escuro e clareei um pouquinho mais as flores, ó. Mais as folhas, clareei um pouquinho mais, ó que bonitinha que ficou. Eu tô falando assim porque ela é assim de caixinha, viu, gente? Essa aqui eu esqueci de colocar o botãozinho, ó, que eu fiz só pra mostrar aqui pra vocês. Nem fiz nada com ela ainda. Eu fiz pra trazer pra vocês mais opções de cores, ó. Essa aqui já dá pra você montar um arranjo, ó. Colocar num potinho aí, ó. Lindo, pra dar de presente, pra vender, pra comercializar, é claro. E essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só chamar aqui lá no Instagram, vou estar deixando aqui. Vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link da aula desse vaso aqui
e as medidas daquele outro vaso lá de gota que a gente trabalhou aqui, acho que no Natal com ele, tá bom? Para vocês estarem fazendo aí. Qualquer coisa é só perguntar, é só chamar lá no Instagram. E qualquer dúvida já sabe. E mais uma vez, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada. Continue assistindo as nossas aulas, compartilhando nossos vídeos. E é isso aí. Gratidão e até a próxima.